todos os irmãos com a paz do Senhor. Nesta noite de quarta-feira estaremos adorando ao nosso Deus juntos. Eu aqui com meu querido irmão Júlio ali no som, estaremos juntos, irmãos, levando o nosso culto, entregando o nosso culto ao Senhor. E para tanto eu os convido para estarmos juntos orando a Deus, para que Ele receba a nossa dedicação nesta noite. Pai bendito, Deus de amor e de misericórdias, estamos, Senhor bendito, congregados de uma maneira inédita, diferente, mas Tu sabes o porquê de tudo isso. Te agradecemos pela oportunidade, Senhor, que a ciência nos dá, a tecnologia nos oferece, de juntos estarmos mesmo à distância, Senhor, por mais absurdo que seja, falarmos juntos, mas, Senhor bendito, estamos combinados de prestar um culto de adoração a Ti, Senhor. Recebe a nossa dedicação, recebe, Senhor bendito, a nossa adoração, recebe o nosso louvor, Senhor. Agradecemos a Ti em nome de Jesus. Estaremos, irmãos, adorando ao Senhor com o hino número 126 da nossa harpa cristã. Gostaria de enfatizar que este hino é composição da esposa do nosso missionário, que veio há muitos anos e iniciou o trabalho das Assembleias de Deus. A nossa irmã Frida Wingren criou este hino. Ela foi inspirada por Deus para escrever este hino de adoração ao Senhor. E notem aí nas suas harpas que ensino teológico estupendo tem este hino. Vamos adorar ao Senhor com o hino que Deus deu à nossa irmã Frida Wingren e agora tem servido de apoio para juntos adorarmos ao Senhor. Bem-aventurado que confia no Senhor como fez Abraão. Ele creu ainda que não via, e assim a fé não foi em vão. É feliz quem segue fielmente no caminho santo do Senhor. Na tribulação é paciente, esperando no seu Salvador. Os heróis da Bíblia Sagrada não fluíram logo seus troféus, mas deixaram sempre a cruz pesada para obter poder dos céus, e depois saíram pelo mundo como mensageiros do Senhor, com coragem e amor profundo, proclamando Cristo Salvador. Quem quiser de Deus terá coroa, passará por mais tribulação. Às alturas santas ninguém voa sem as asas da humilhação. O Senhor tem dado a seus queridos parte do seu glorioso ser.
ferido, mais daquela glória a te ver. Quando as flores já fenecem, as do céu começam a brilhar. Quando as esperanças desvanecem, o aflito crente vai orar. Os mais belos hinos e poesias foram escritos sem tribulação. Das melodias se ouviram na escuridão, sem confiado inteiramente na imensa graça do Senhor. Seja de ti longe o desalento e confia no seu santo amor. Aleluia, seja a divisa do herói e todo vencedor. E do céu mais forte vem a brisa que te leva ao seio do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Estaremos a partir de agora lendo a palavra de Deus, que habitualmente denominamos leitura oficial, que encontra-se no livro aos Hebreus, no seu capítulo 4 e no seu versículo 12, que diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Estaremos, irmãos, a partir deste momento também adorando ao Senhor junto com o nosso coro jovem, um grupo que está sempre entre nós, jovens destemidos a serviço de Deus, que está também nesta noite cooperando conosco, adorando ao Senhor com um belo cântico de adoração.
Deus resolve requerer. Madrugadinha, lá vem Abraão, com carinho Isaac diz: filho, vamos ali no Moriá sacrificar ao Senhor de Gostaríamos de informar, neste momento em que os nossos adolescentes se preparam para adorar ao Senhor, também gostaríamos de informar a você que nos assiste aí das suas casas, que a nossa Igreja Evangélica Assembleia de Deus
aqui na Lapa. Ela está na rua Ricardo Cavaton, número 300, muito próximo aqui da Polícia Federal e junto também à Ponte do Piqueri. Nós temos, a partir de domingo, às 9 horas da manhã, a nossa escola bíblica dominical, onde temos estudos dirigidos a idades diferentes, a sexos diferentes, para que cada faixa etária tenha uma instrução dirigida exatamente com as suas necessidades. Mas também nas sextas-feiras nós temos cultos presenciais de ensino da palavra. Nós temos também no domingo à noite, a partir das 18h30, o que chamamos de culto público, onde todos são convidados para junto adorarmos ao Senhor. Aqui você terá a oportunidade de ouvir as crianças cantarem, de ouvir os jovens cantarem, os adolescentes cantarem. Nós temos um grupo lindo de irmãs que cantam também. Nós temos o coral da igreja, um coral que denominamos de misto, e temos uma orquestra muito abençoada. Todos vocês são convidados para estarem conosco às 18h30 no próximo domingo, e com certeza absoluta o nosso Deus estará presente para fazer a diferença na sua vida. Há de Deus uma bênção aqui neste lugar. Ouçamos neste momento então os nossos adolescentes. Transborda
Neste momento, fazendo parte da nossa liturgia, estaremos adorando a Deus, gosto muito desta expressão, com os nossos dízimos e ofertas para o desenvolvimento e a manutenção do trabalho da Igreja do Senhor. E gostaria de estimulá-los a nos ajudarem através da sua voluntariedade, do seu coração desprendido. Ao meu lado esquerdo aqui, você vai ter o QR Code, que você pode mirar o seu smartphone e fazer a sua cooperação. Enquanto assim fazemos, também o nosso coral e a nossa orquestra estarão adorando a Deus, e seja edificado aí na sua casa com este louvor que os nossos irmãos estarão endereçando a Deus e edificando a sua vida. Como alguém em todo o universo pôde olhar e então sonha com tanto amor. Pra minha história então muda, me resgata só Jesus. Um grande rei, coroa e dor ele levou na cruz em meu lugar. Imenso amor mostrou que era o plano do Pai, sem reclamar. Tudo mudou, minha vida resgatou. Isso é o que me faz cantar, pois vivo está com sua graça e amor, sobre a morte triunfou. Sim, vivo está. Aleluia, meu Senhor, eis-me aqui prostrado estou. Eu sou teu, pois sei que vivo está. Oh, yeah. Com poder e autoridade em teu nome, ó Pai, expulsarei as trevas que tentarem o meu coração quebrar. Eu vencerei. Tudo mudou, toda escuridão se foi, em seus braços seguirei, pois vivo está.
estaremos neste momento meditando na palavra de Deus. E como é importante essa interação entre a criatura e filhos que agora somos com o Deus da palavra. Ele nos entregou a sua palavra e estaremos discernindo e sendo orientados por ela a respeito de algo que Deus já nos transmitiu. E agora fazemos esta revelação para você que cultua conosco nesta noite. E tomamos como base o que está escrito no Evangelho segundo São João, no seu capítulo 6, versículos de 1 a 10, que diz o seguinte: depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Ele tem alguns nomes. E grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevadas e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tantos? E disse-lhe Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Louvado seja o Senhor por esta palavra. Eu quero enfatizar nesta narrativa o versículo 9, que diz assim: está aqui um rapaz, tem outra versão que diz um menino, um jovenzinho, que tem 5 pães de cevada e 2 peixes, mas o que é isso para tantos? Para tantos. Bem, vamos imaginar o ambiente onde eles estavam. Jesus estava chegando num local, a Bíblia diz que era um local deserto, ou seja, inexistia possibilidades sociais para atender aquela multidão. A Bíblia fala que eram quase 5.000 homens, mas haviam mulheres e também crianças. Então passava dos 5.000, talvez 6.000, 7.000, não importa. Havia milhares de pessoas acorrendo até perto de Jesus, porque Jesus era um ser abençoado que abençoava outras pessoas, e ele não deixou de fazer isso ainda hoje, e sempre fará, porque um dia ele disse: todo o poder me é dado no céu e na terra. E claro, Jesus operando maravilhas, o povo sedento, necessitado, doente, fatigado, precisava de ajuda, precisava de socorro. Então a multidão estava sempre próximo de Jesus. Quando percorremos o ministério de Jesus nos evangelhos, sempre vamos ver, e a multidão o seguia, e a multidão o seguia. E neste caso, num lugar ermo, não havia possibilidade, não havia sanitários, não havia shopping center, não havia lanchonete, não havia mercado, nada. E o povo, além da sua necessidade espiritual, tinha uma necessidade orgânica. Havia muito tempo que eles já estavam ali e havia fome. E eles tinham uma necessidade de se alimentar. E Jesus, cheio de compaixão e empatia,
ele entendeu o que aquela multidão estava passando. Todavia, Jesus tinha uma intenção importante, porque mais adiante neste capítulo, ele passa a se apresentar como o verdadeiro pão da vida. Aleluias! E aqui então Jesus se aproveita deste momento de uma maneira muito abençoadora, e ele se dirige para Filipe e fala: Filipe, e agora o que nós vamos fazer? E Filipe era alguém ali, cooperador imediato de Jesus, assim como André e outros discípulos. E aí Filipe se dirige ao Senhor, como nós lemos, e falou: como com 200 dinheiros nós não teremos condição de dar o que comer a essa multidão? Mas aí eles começaram a procurar entre a multidão se havia algo para oferecer, para que Jesus pudesse promover um milagre. E como isso me chamou a atenção, muitas vezes em meio a tantas pessoas, e muitas vezes até no âmbito dos principais, dos oficiais da igreja, muitas vezes não temos o que oferecer para que o Senhor opere um milagre. Falta talvez uma palavra de apoio, falta talvez um abraço amigo, um aperto de mão, falta talvez um telefonema afetivo. Mas o Senhor hoje está nos fazendo lembrar de um hino que temos no nosso hinário, na harpa cristã, o hino número 16, que fala de um jovem que estava para morrer no hospital, e o pastor Simão Lungre, o autor deste hino, ao visitá-lo e falar do amor de Jesus, este jovem compreendeu tanto o amor de Deus e quão importante seria levar almas para Jesus, que este jovem pegou na mão do pastor Simão e falava: pastor, como posso eu me encontrar com Jesus e ter as minhas mãos vazias? E o coro destino fala: posso, tendo as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar? Nada fiz e vão-se os dias que lhe posso apresentar. Mas no meio daquela multidão havia um jovenzinho, um rapaz, que tinha na sua mochila 5 pães de cevadas e 2 peixes. Aí eu pergunto: quem era aquele menino? Qual o nome dele? A Bíblia não relata, porque a Bíblia, omitindo, nos traz uma ideia que não era importante isso. O importante não era sabermos quem eram os seus pais, de que família era, mas o importante era o milagre que Jesus ofereceria com aquilo que o jovenzinho tinha nas suas mãos. E aí de repente André fala: há aqui um rapaz que traz 5 pães e 2 peixes. Pronto, estava preparado o ambiente e os utensílios para Jesus operar o milagre. O que você tem na sua casa hoje, eu lhe pergunto, para que Jesus opere o milagre? O que temos na nossa igreja, na nossa comunidade cristã, para que Jesus ofereça um milagre para nós? E aqui, irmãos, quando eu comecei a analisar sobre o pão que tinha um ingrediente chamado cevada, eu fui dar uma leve estudada nisso e pude entender que naquela época os pães não eram produzidos como hoje, com tantos ingredientes e pães tão diferentes um do outro. Hoje temos pão de milho, temos pão de coco, temos pão de cevada, temos pão de farinha, com sal, com glúten, com fermento. Naquele tempo não era assim. Tinha sim o pão de farinha, mas o pão de cevada, ele era muito mais difundido e produzido e utilizado com a população mais carente, mais pobre. Talvez fosse o caso deste garoto e dessa família. Mas o que me atrai neste fascinante relato é que havia uma mãe valorosa, uma mãe primorosa, uma mãe cuidadosa, que sabendo que o seu filho certamente teria fome em todo aquele evento que estava acontecendo, preparou 5 pães de cevada para o seu filho se alimentar e 2 peixes, certamente como na época faziam, eram 2 peixes defumados.
E o pão de cevada é o que eu vou tratar com você hoje. Sobre os 5 pães, eu vou traduzir esses 5 pães orgânicos para o alimento físico daquelas pessoas. Resultado básico, aquilo que serviu para o Senhor operar milagres. Eu vou agora trazer o ensino da palavra de Deus sobre 5 pães espirituais que você, papai e mamãe, devem colocar na mochila dos seus filhos para que você tenha um lar avivado, um lar de bênção, um lar de milagres, um lar de prosperidade espiritual. Nós oramos muito pedindo prosperidades em todas as áreas, mas que a prosperidade espiritual seja o teu primeiro pedido ao pedir a prosperidade ao Senhor. Então nós vamos falar sobre 5 tipos de pães espirituais. Estou aqui fazendo um tipo de comparativo para que possamos compreender aquilo que Deus nos traz nesta noite. Vamos falar sobre o pão de fé. Você deve colocar neste pão um ingrediente chamado fé. Os nossos filhos foram nos entregues sem ser como um objeto ou um veículo usado. Deus nos entregou as crianças nas nossas mãos. Deixe-me utilizar um termo tão comum: 0 quilômetro, sem nada na sua mente, sem nada nos seus pensamentos, não sabiam nada, totalmente dependentes de nós. As crianças, quando nascem como criaturas. Todavia, quando os pais começam a alimentá-las com o mamar, com o leite materno, começam a pronunciar as primeiras palavras, os primeiros afagos, aquela criança começa o quê? A ter a humanização em ação. Começam a ser humanizadas, não nascem humanizadas, mas a partir do convívio que Deus planejou assim, elas começam a ser humanizadas. Por isso que a Bíblia nos ensina, e vamos citar de novo: educa a criança, não é o adolescente, nem o jovem, nem o adulto. Educa a criança no caminho em que deve andar. O pão de fé. Devemos ser criativos a traduzir, a operar, a fazer brotar na vida das crianças a fé no Deus Todo-Poderoso, aquele que num milagre estupendo gerou aquela criança no ventre da mamãe. Que milagre lindo é esse, indescritível. A confiança e dependência devem estar e ser evidentes dos pais para com os filhos, porque os filhos estão sugando tudo que vem do papai e da mamãe. Todas as atitudes, os comportamentos, os gestos, além da transmissão genética através do DNA, vem também dos comportamentos que o papai e a mamãe passam. E se o papai e a mamãe nutrem e nutrem nas crianças a fé no Deus Todo-Poderoso, haverá grande possibilidade dessa criança desenvolver o pão da fé. Coloque o pão da fé na mochila do seu filho. Eles devem ter despertado uma fé relacional com Deus, entender que a fé que o papai e a mamãe têm e aquela relação que o papai e a mamãe têm com Deus não pode ser emprestada, pode ser copiada, modelar, deve ser modelo, mas a criança deve desenvolver a sua própria fé no Deus Todo-Poderoso. Como é lindo, como é fascinante quando à mesa nós estamos almoçando e há entre nós crianças ainda com 3, 4 anos e já sabem fechar os seus olhos e pronunciar as suas primeiras orações. Estão desenvolvendo a sua fé no invisível, no inaudível ainda, mas estão aprendendo a orar e a buscar ao Deus Todo-Poderoso. Devem então cumprir o que nós falamos agora, o que está em Provérbios 22 e 26, educa papai e mamãe a criança no caminho em que deve andar, pois mesmo estando idosa esta criança, não vai se desviar deste caminho. Educa a criança, é uma responsabilidade educar com o pão da fé. A mochila dos filhos deve ter o pão da fé ali dentro para que Deus opere milagre através daquele
pão, fazer propaganda oportuna sobre os milagres na Bíblia. Nós devemos, irmãos, buscar a criatividade, e há muitas literaturas nas nossas livrarias cristãs que trazem já Bíblias com ilustrações a respeito dos milagres de Jesus, até com figuras. Isso ajuda muito para o desenvolvimento cognitivo da criança, para que ela frutifique em fé. Pão da fé não deve faltar na mochila espiritual do seu filho. Vamos para o segundo pão, o pão da palavra. A palavra de Deus, tanto a leitura como a divulgação, deve ser um hábito cotidiano dentro do lar. Você deve preparar um pão cujo ingrediente chama-se palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é poderosa, ela pulsa, ela vibra, ela faz a diferença. E uma criança que começa a receber, a ser vitaminada com a palavra de Deus, é uma criança que certamente terá sucesso em todo o tempo da sua vida. Será como o justo, que é como o sol, como a luz da aurora, que vai surgindo até ser dia perfeito, porque tem um pão chamado o pão da palavra. Deve entender que a Bíblia deve ser para seus filhos um manual sempre presente. Eu estava ontem tomando um aparelho que a gente descobre numa parede quando está passando um cano de água, para quando alguém vai colocar um armário, não fure aquele cano. Nós temos um aparelho que ele encosta como se fosse um estetoscópio médico, e a gente percebe a água correndo, então não fura naquele lugar. Só que eu tinha dificuldades de conhecer aquele aparelho, era novo, então eu fui no manual para compreender como aquele aparelho funcionava, como eu colocava a bateria, que ponteiro que eu girava, como que eu aplicava aquilo e como que eu fazia manutenção. A palavra de Deus deve ser o manual deste aparelho chamado Newton, deste aparelho chamado você que está aí na sua casa, deste aparelhinho chamado meu filho, minha filha. Seus filhos foram criados por Deus Todo-Poderoso e Ele nos entregou o manual. Que bênção maravilhosa! Nós temos que entender que o pão da palavra deve ser o livro de cabeceira dos nossos filhos, mas também o livro do coração. Não basta tão somente estar ali como um bibelô, como algo decorativo, ou para demonstrar que somos religiosos, mas acima de tudo, deve ser a palavra implantada na mente dos nossos filhos. A Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, deve ser realmente um ingrediente fabuloso, maravilhoso. Deve crer, os nossos filhos devem crer, que não se trata de um livro comum, mas da verdadeira palavra de Deus. Note que interessante. O pão da fé vai gerar fé em quem? Naquele que escreveu a palavra. Como que ele vai comer o pão da palavra se ele não crê naquele que escreveu a palavra? Então ele deve entender que a palavra é de Deus, que ela pulsa, ela transforma, ela altera tudo, ela ao ser lida, ela é revelada pelo Espírito Santo de Deus. Irmãos, como isso é lindo! Há uma interação e uma integração da área espiritual do Deus Todo-Poderoso conosco quando estamos em casa meditando. Há momento em que estamos estudando a palavra e as lágrimas se nos escorrem, porque o Espírito Santo nos comove, nos move e vai nos convencendo que é aquilo que Ele quer que nós falemos. Deus me tocou nesses momentos parado em casa, em que eu estava passando as dificuldades do Covid, e eu preparei esta mensagem para falar para você. Não sabia, o pastor Elias me convidou no domingo à noite para assim fazer, mas eu já tinha o esboço preparado, e agora estou entregando para você. Mas lá atrás o Senhor me comoveu, e me moveu para preparar a mensagem para trazer para você nesta noite. Nada é por acaso. Há um motivo de Deus para que você compreenda que você com seus filhos, você deve ter o pão
da fé aplicado na mochila. Também o pão da palavra. Devemos cumprir o que está em Deuteronômio com os nossos filhos. Um texto tão importante e muitas vezes lidos nessas passagens. Capítulo 6 de Deuteronômio, nos versículos 6 em diante, diz assim: e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falará assentado em tua casa. Irmãos, é literal. E andando pelo caminho, literal, ó. E deitando-te e levantando-te, também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Trazendo para os nossos dias, ali havia um costume dos judeus de pregar escrituras nas testas, nos braços, mas aqui podemos trazer para nós: coloque, intime, fale, redárgua sobre a palavra de Deus na mente do teu filho, nas mãos dos teus filhos e na tua casa, dentro dos teus umbrais. É palavra de Deus, palavra de Deus, palavra de Deus. Deixa a tua casa saturada da palavra de Deus, e você vai ver que o inimigo não terá vez com você, nem com os teus filhos, porque ali tem pão da fé e tem pão da palavra. Aleluias, glorificado seja o Senhor. Vamos falar também do pão da comunhão com Deus. Como o pão da fé e como o pão da palavra, dá-se início à intimidade com Deus. Falamos sobre isso. O lar, nós consideramos o lar como um porto seguro. Porto seguro, o próprio nome denuncia o que ele é. Estamos num mar revolto, um mar que nos assusta, nos abala, a embarcação sobe e desce, tende a afundar, tudo dentro da embarcação corre para um lado, para o outro, não sabemos direito o que fazer, mas de repente chega o porto, pé firme. Uma vez eu fui fazer uma pescaria em mar alto, e eu fiquei bastante mareado, enjoado, fiquei deitado o tempo todo, mas quando eu cheguei no porto, e eu coloquei os pés ali no porto, a minha estabilidade aconteceu, todo o mal se passou. O lar é um porto seguro para os nossos filhos. Pode notar, os filhos saem, vão para a escola, ou viajam, ou tiram férias, qualquer coisa que fazem, sempre estão voltando para o lar. Quando o lar, ele é exemplar. Quando o lar tem habitação constante do Espírito Santo de Deus, quando o lar é saturado da glória de Deus, nada separa um filho de um lar que assim procede. É um porto seguro. Os nossos filhos podem passar apuros lá fora, podem passar por situações inimagináveis, pode ter decepções, vir, por exemplo, de um possível assalto, escapou, mas quando chega em casa, corre para dentro do lar e se acomoda e pega os abraços do papai e da mamãe. O lar é um porto seguro. Lá é o pão da comunhão com Deus, fala de um lar seguro. Nesse lar, se não houver saúde relacional, sentimental, educacional e espiritual, estará fadado ao fracasso. Então, como que eu tenho um lar funcional? Um lar que tenha as aptidões bíblicas. Tem que ser um lar que tem comunhão com Deus. Então o pão da comunhão com Deus deve ter ingredientes que geram esta intimidade dos nossos filhos com o Pai Celestial. Um lar que tem ausência de assuntos divinos distancia os filhos da comunhão com Deus. Como que os filhos terão comunhão com Deus se pouco
falamos de Deus dentro das nossas casas. Pelo contrário, muitas vezes levamos assuntos que não deveríamos da própria igreja para as nossas casas. Nós deveríamos ter prudência quanto a isto. Jamais falar de algo que não saiu bem no relacionamento cristão, levar para a mesa. Porque os nossos filhos estarão juntos e ouvirão o nosso desagrado, e como nós somos os seus heróis, eles tomarão aquele desabono nosso como receita para eles. Não podemos fazer isso. A nossa casa, o nosso lar deve ser totalmente tomado com assuntos divinos. Devemos ser prudentes para que os nossos filhos tenham o pão da comunhão com Deus. Ausência de cultos domésticos. Irmãos, como isto é complicado. Nós trabalhamos aqui com o Ministério de Famílias, e quando vêm casais que estão em situações muito difíceis, e nós fazemos as perguntas costumeiras sobre ler a Bíblia, sobre orar, sobre a comunhão dentro de casa, e nós percebemos que falta estes ingredientes nos seus pães diários. Nós percebemos que a ausência do culto doméstico é a tônica para o distanciamento dos filhos diante de Deus. O culto doméstico gera um favorecimento para que da ciência, altamente psicológico, mas acima de toda a ciência, gera uma comunhão espiritual com Deus, que jamais os nossos filhos se separarão do amor de Deus. Aleluias! Tenha cuidado com aquilo que você faz na sua casa, com seus filhos. Trabalhe com a Bíblia constantemente, trabalhe motivando seus filhos para terem fé no Deus Todo-Poderoso, e tenha os cultos domésticos em alta estima. Não vacile na maneira simples da sua casa, mas promova seus cultos domésticos. A ausência de atividades na igreja, não faz parte de nenhum grupo oficial, não faz parte do grupo de crianças, de adolescentes, de jovens, não faz parte da orquestra. Como isto agrega valores e gera um despertamento dos dons dos nossos filhos. Todos já receberam de Deus, mas é necessário que haja um despertamento do dom. O dom muitas vezes ainda está dormente, hibernando na vida dos nossos filhos, mas nós, como pais, podemos trazer a eles a comunhão com Deus, de tal forma que Deus começa a falar nos corações, através de alguém que está tocando violino, tocando uma trompa, tocando um contrabaixo, cantando nos jovens, cantando nos adolescentes, cantando no coral, e aí ele começa a se despertar, e ele começa a entender que a chamada de Deus para ele é naquela área. Isto fala de um pão que tem ingrediente chamado comunhão com Deus. Então a atividade na igreja é de suma importância. Pense nisso. Sabe por que eu estou aqui nesta noite? Porque o meu pai, ele incutiu em mim tanto a oração diária, como o culto doméstico. Nós não só tínhamos culto doméstico, como tínhamos na garagem da nossa casa, lá na Leopoldina, nós tínhamos um culto oficial, um ponto de pregação na nossa casa. Como eu me lembro daqueles momentos em que nós preparávamos os bancos, e um púlpito improvisado, e um cooperador ia dirigir o culto na nossa casa, e as pessoas passavam na rua, se penduravam no portão, e ficavam ouvindo a mensagem, os hinos, e muitos aceitaram a Jesus como seu Salvador. E eu fui induzido, fui estimulado pelo meu pai para aprender o violino, e eu comecei a tocar o meu violino na orquestra, e hoje eu estou aqui, irmãos, porque eu fui orientado pelo meu pai, eu fui alimentado por Deus, e através do meu pai, da minha mãe, com o pão da fé, com o pão da palavra, com o pão da comunhão com Deus. O Senhor está aqui para abençoar a vida do seu filho, mas você tem que estar presente. EBD, por que os seus filhos não vêm na escola bíblica dominical? Eu sempre digo que a escola bíblica dominical é uma escola teológica exemplar, sistemática, com revistas, com fascículos importantíssimos, para o crescimento dos nossos filhos, que gera uma comunhão com Deus muito abençoadora, muito satisfatória. Venha, traga seus filhos e venha com seus filhos na escola bíblica dominical. Eles aprenderão a ter um contato íntimo com Deus,
Deus e crescer na graça e no conhecimento. A ausência do caráter cristão, como é que os nossos filhos adquirem? Mirando em nós pais, prestando atenção nos nossos comportamentos. Nós somos responsáveis pelo que os nossos filhos herdarão em termos de caráter cristão. Exemplos, já diziam os filósofos, valem mais do que palavras. Muitas vezes, os exemplos gritam mais na nossa mente do que o maior grito que alguém possa dar com a sua própria boca. Se no lar houver comunhão com Deus, então este será um porto seguro. E certamente, os filhos sempre se voltarão para tudo que ali houver. Mesmo que o papai e a mamãe já partiram para o Senhor e aquele lar infantil não existe mais, e ele está no seu próprio lar, ele voltará ao lar em memória. Ah, na casa do meu pai, na casa da minha mãe, era assim, assim, assim. Eu me comportarei assim, assim e assim. É bênção de Deus a comunhão, o pão da comunhão com Deus. O pão da oração é o próximo pão, quarto pão. Os filhos devem ser instruídos que há um pai dos pais. Nós pais temos que projetar em nossos filhos que nós não somos superdotados, apesar de que eles acham que nós somos super-heróis. Eu me lembro bem, quando era pequenininho, e os meninos vinham brigar comigo, alguma travessura acontecia, e eu falava naquele linguajar bem infantil, eu vou trazer meu pai aqui, meu pai é forte, meu pai é grande. A gente pensava assim, porque o pai da gente realmente era muito maior que a gente, e a gente sempre viu o pai como um herói, mas nós devemos trazer aos nossos filhos a verdade sobre tudo isso, que nós também erramos, nós também falhamos, mas fazemos de tudo para sermos abençoados por Deus e abençoar a vida dos nossos filhos, e que acima de nós tem realmente um Deus todo-poderoso, não obstante ser um ser autoexistente, que não tem princípio, não tem fim. É até difícil dizer que Deus existe, porque existe aquilo que faz acontecer. Não, Deus é. Ele é e pronto. Deus é um ser todo-poderoso que, apesar de estar num mundo, num éter macro, ele também está no micro. Ele envolve toda a natureza que possamos imaginar. A nossa mente não consegue discernir tudo o que existe, mas o Deus da ciência, o Deus de toda a sabedoria, ele se coloca como um pai amoroso. Ele é um pai que traz para nós a possibilidade de termos a nossa vida em petição. Os nossos filhos têm que entender que o pão da oração deve ser constante nas suas vidas, dentro das suas mochilas. Deve ter os pais como exemplo. Eu pergunto a você, papai, alguma vez o teu filho viu você de joelhos orando? Sabia que isso é um exemplo fantástico? Sabia disso, mamãe? Os filhos virem você lá, mamãe, orando, ou até na igreja, no círculo de oração. Eu lembro quando minha mãe me trazia no círculo de oração, ela estava ali de joelho, ela dirigia o círculo de oração. Isso tudo ficou impregnando na minha vida, e eu fui sendo alimentado por esse ingrediente. Não era a cevada do pão natural, mas era, irmãos, o ingrediente chamado oração, que foi entrando na minha vida, e hoje eu posso, com toda ousadia, entrar diante de Deus, entrar no meu quarto, fechar as portas, em oculto eu falo e o meu Deus me ouve, e eu tenho com Deus um relacionamento íntimo com o Senhor. Olha que interessante, o pão da palavra e o pão da oração gera na minha mente, no meu coração, no meu entendimento, a possibilidade de conhecer ao Senhor. Talvez nem todos que estejam me vendo me conheçam. Para me conhecer tem que conversar comigo, tem que ter relacionamento comigo, tem que ter intimidade comigo. Como você vai conhecer Deus, ou seu filho vai conhecer Deus, se ele não lê a palavra, não estuda a palavra, não ouve sobre a palavra, não ouve sobre Jesus, não tem relação através da oração com o Senhor? Ele precisa ter essa relação para ter intimidade, e ele pode dizer, eu conheço ao Senhor. Então o pão da oração é muito importante, deve se habituar
orar em gratidão a Deus nos momentos principais domésticos, antes do almoço, antes do jantar, ao sair de casa, ao voltar de casa. Há pessoas que abdicaram dessa boa prática abençoadora. Abençoa os seus filhos quando sair de casa e e agradeça ao chegar. Por tudo dai graças, todo alimento que está ali foi Deus que mandou. Então temos por obrigação e compreensão de agradecer a Deus junto com os nossos filhos, e temos que fazer isso com alta reverência. E o último pão, o quinto pão, fala sobre o pão da adoração. Tivemos o pão da fé, tivemos o pão da palavra, temos o pão da comunhão com Deus, o pão da oração. Vai colocando na mochila do seu filho, veja se está faltando algum. Agora vamos falar do pão da adoração, é o último tópico desta mensagem. A adoração é diferente de amar, de gostar. Você pode gostar de um carro, você pode gostar de uma casa, você pode gostar de um parente, você pode amar a sua mãe, você pode amar o seu pai, amar sua esposa, amar seu esposo e assim por diante. Reserve estes verbos para aquilo que está no seu cotidiano humano. Todavia, o verbo adorar, deixe que pertença somente ao Deus Todo-Poderoso. Só ao Senhor adorarás. Há algo da parte de Deus muito especial na doutrina e no ensinamento da adoração. Nossos filhos têm que ter o pão chamado pão da adoração. O pão da adoração, irmãos, deve ser algo imprescindível na vida dos nossos filhos, mas ele só passará a adorar se os outros pães estiverem na mochila. E aí você tem que fazê-los entender que ele, mesmo que a mídia e tudo em volta venha falar de outros centros de adoração, lembram-se do Natal? Fala-se mais de Papai Noel do que de Jesus. Aí no campo dos esportes, fala-se mais dos times de futebol do que de Jesus. Na mídia, fala-se mais dos cantores ou das cantoras que fazem o oba-oba do que de Jesus. Quer dizer, nós estamos cheios de centros atraentes para que os nossos filhos tirem o olho do Deus Todo-Poderoso, do Jesus Salvador e Senhor e do Espírito Santo Consolador, para estar olhando para as coisas dessa vida como centro de adoração. Por favor, pelo amor desse Deus Todo-Poderoso que você diz que crê, muda os valores dos seus filhos como centro de adoração. O Senhor criou a adoração, sabe por quê? Querido irmão, para nos abençoar. Costumo dizer, na palavra de Deus inteirinha, toda a palavra de Deus, não existe um ser que, em tendo adorado, não foi abençoado. Todos que adoraram foram abençoados. E eu passo a entender que o pão da adoração, desse ingrediente chamado adoração, ele vem para abençoar aos nossos filhos. Não é, irmãos, que Deus faça uma exigência, me adore senão você morre. Não, porque Deus não tem necessidades emocionais e físicas como nós temos. Ele é autossuficiente, ele não precisa de medicamento, ele não precisa de psicólogo, ele não precisa de médico. Ele é totalmente poderoso por si só. Antes de existirmos e se deixarmos de existir, ele continua Deus, o Deus Criador Todo-Poderoso, mas ele criou adoração, uma adoração exclusiva a Ele, para nos distanciarmos da idolatria. A idolatria, quando você se fissura, quando você fica ligado a um herói que o mundo apresenta, a um político, a um cantor, a uma cantora, a um corredor de corrida, você pode apreciar, claro que pode, mas não idolatrar figuras. Vai no estádio direto, você não tem outra coisa para pensar, aquilo é a primeira motivação tua. Se aquilo é a primeira motivação tua, tome cuidado. A tua primeira motivação tem que ser o Deus Todo-Poderoso. O Senhor quer que fujamos da idolatria. A palavra de Deus em todo tempo combate a idolatria, porque a idolatria afasta-nos da direção de Deus,
da direção que nós tomamos em Deus e que Deus toma em nós. A idolatria bloqueia a nossa possibilidade do pão da fé. Nós não desenvolvemos a fé. Por isso que a Bíblia não admite imagens de escultura, porque a imagem é um atalho enganoso. Você olha para a imagem, pronto, eu já tenho fé. Mentira! A fé deve ser desenvolvida num Deus todo-poderoso que não se apresenta como imagem. Deus exige de nós, Ele nos estimula para que venhamos a crer nele com liberdade. E sem fé, sabemos, é impossível agradar a Deus. Fica então a lição dos 5 pães: o pão da fé, o pão da palavra, o pão da comunhão com Deus, o pão da oração e o pão da adoração. Olha lá na mochila do seu filho, o que ele tem lá dentro? Joguinhos, talvez pornografia, talvez coisa que não deva, isso literal. Mas o que você deve colocar na sua mochila mental, no seu cérebro, no seu coração? 5 pães que vão trazer grandes benefícios para os seus filhos. E certamente o Senhor vai tomar esses 5 pães e vai abençoar multidões por onde seus filhos passarem. Aquilo que aconteceu com aquele jovenzinho anônimo, que nunca se falou o nome dele, nem Jesus falou, nem Jesus comentou, porque Jesus tinha algo melhor do que falar do menino, da sua mãe, de tudo mais. Jesus tinha um milagre para fazer acontecer. E mais adiante no capítulo, Jesus se apresenta como o pão descido do céu, o pão realmente que nós precisamos apreciar e nos alimentar. Que Deus a todos abençoe e que essa palavra fique no seu coração para ser transmitida para o coração dos seus filhos. Quero orar por você agora que está em casa. Pedir ao Senhor que através do seu Espírito Santo venha realmente trazer mais substâncias dessa palavra, porque eu tenho convicção que o Espírito Santo de Deus é aquele que convence. Eu termino por aqui esta mensagem que o Senhor me entregou, crendo que o Espírito Santo de Deus fará obra na sua vida. Mas antes de orar, eu gostaria de saber se você está sentindo algo diferente no seu coração. Você está sentindo uma atração do Espírito Santo de Deus para aquilo que o Senhor tem a preparado para você. Às vezes a gente pensa preparar, mas o Senhor já tem tudo preparado. Notem que aquele milagre que aconteceu da multiplicação dos pães já estava preparado por Jesus antes do milagre acontecer. Ele estava fazendo um teste ali com Filipe, mas Jesus já sabia de tudo. O teu milagre já está preparado, ele já sabe, mas falta comportamento da sua parte. Tome um comportamento agora. Você tome um comportamento agora, eu vou orar por você. E se você estiver admitindo esta palavra na tua vida, no teu coração, eu te convido para fazer um gesto simples, só para provocar a tua atenção. Coloque as suas mãos assim no seu peito e fale com o Senhor. Senhor, eu admito esta palavra no meu coração, mas acima disso, eu admito a Ti, Jesus, como meu Salvador e meu Senhor. Eu preciso da Tua presença no meu lar. Eu preciso, Senhor, aprender a mexer com essa massa desses pães. Eu não sei ainda, Senhor. Eu vou para a escola bíblica dominical, porque o pastor falou que lá tem sala para mim. Eu sou uma jovem senhora, eu sou um jovem senhor, eu sou um jovem, eu nem me casei ainda, mas lá eu sei que tem uma sala especial para mim. Eu quero aprender a fazer o pão da fé, eu quero aprender a fazer o pão da palavra, eu quero aprender a fazer o pão da comunhão. Senhor, eu quero me alimentar, eu quero ficar forte, sadio e saudável, e eu quero um lar abençoado. Eu te convido para fazer isso agora. E se você quiser comunicar alguma necessidade sua, esta é uma igreja que te acolhe. É uma igreja que não só te convida para vir aqui e te despede, é uma igreja acolhedora.
Se você está passando por alguma aflição, algum distúrbio familiar ou pessoal, nós estamos aqui para lhe atender. Temos aqui pastores, temos aqui irmãs que poderão lhe ajudar. Temos aqui um ministério de famílias que pode abençoar a tua vida. Basta que você se pronuncie no nosso chat, aí no seu computador, e você receberá um retorno nosso. Nós trocaremos comunicação com você. Então faça assim, estarei orando por você agora, para que o Senhor abençoe sua vida, mas é necessário, para Ele te abençoar, que você abra o seu coração. Estejamos orando. Pai bendito, pregamos a Tua palavra, Senhor, anunciamos, Senhor, a Tua palavra na essência. Ah, Deus Santo e Poderoso, Tu foste anunciado aqui nesta noite, Senhor, e pessoas têm nos ouvido, e certamente o Teu Espírito Santo já falou e continuará falando. Aqueles que conceberam, Senhor, esta palavra dentro de si, e estão sendo tocados por Teu poder, eu te peço, Pai, segundo a declaração de cada um agora, que de certo está falando, entra no meu coração, Jesus. Entra no meu coração, Jesus. Me ensina a fazer esses pães. Senhor Jesus, entra no meu coração. Eu te peço, Senhor, entra agora. Entra agora e faça essas pessoas entenderem que quando elas lhe convidaram, o Senhor Jesus entrou e levou consigo o Espírito Santo Consolador. Aleluia. Oh, glorificado seja o Teu nome. Opera o Teu favor, a Tua bênção, Senhor. Opera, opera, opera. Faz a diferença na vida dessas pessoas. Perdoa as suas faltas, seus pecados, Senhor. Deus querido, Tu és o Deus poderoso, que já tem um milagre preparado em cada lar. Já tem um milagre, Senhor, preparado, meu Deus, na vida desta pessoa que está admitindo a Ti na sua vida e no seu lar, no meio dos seus filhos. Senhor, Tu és o restaurador, o transformador, o salvador, o consolador. Opera com as Tuas virtudes, Senhor, na vida de cada lar. Assim oramos agradecidos, em nome de Jesus. O amor de Deus. Aleluias. O amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo, aleluias, sejam com todos e dizemos juntos, amém, glórias a Deus. Que Deus abençoe sua vida. Estamos à disposição de vocês para recebê-los aqui na nossa igreja. Amém. Te dizer que o concerto continua de pé. Não temas tornar-se-ão em nada. Aleluia! Nada pode calar o adorador. Não existem prisões. Cantando a O amanhã não nos amedronta, porque o nosso Deus está vivo. Dá-nos direção. Hoje há oportunidade, amanhã pode ser tarde. Aonde tu vais ficar?